Bom dia! Saudações tricolores, mais um vídeo aqui da Central Fluminense no ar, na sua TV, no seu celular. Daniel Leinade aqui, feriadão, Capuano, independência do Brasil, 200 anos de independência do Brasil sendo comemorado hoje, Capuano, mas aqui na Central Fluminense a gente trabalha. Aqui na Central Fluminense, até no feriado, tem informação para passar para o torcedor tricolor, porque você já sabe. A Central Fluminense é a central de notícias e informações do Fluminense Futebol Clube. As mais importantes e as melhores você assiste aqui. Capuano, bom dia. Duas informações muito importantes, né? O Fluminense fez um investimento em 2021 e terá prejuízo grande nessa temporada 2022. Bom dia, Daniel. Bom dia para a galera que está nos assistindo. Pois é, né? Investimento muito ruim e não dá para dizer que esse investimento não foi alertado que era ruim, né? Um investimento temerário, dá para chamar assim, que o Fluminense fez, insistiu nele, vai ter um prejuízo, né? Já tem esse prejuízo confirmado, alto aí, e pode aumentar esse prejuízo. A gente vai trazer isso nesse vídeo, uma situação muito delicada, né? Muito desagradável, né? Ter que falar disso, esse tipo de notícia ruim aqui no canal, mas faz parte, né? A gente não briga com a notícia, a gente tem que trazer a notícia para você ficar bem informado. Exatamente, você tocou num ponto muito interessante. Vou pedir para a galera se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Muito importante você valorizar esse nosso trabalho aqui, trazendo as notícias da grande mídia, da mídia independente, de uma forma compilada durante o dia aqui na Central, para você ficar muito bem informado do que se passa no Fluminense Futebol Clube. Tá certo, Capuano? Mas que história é essa desse investimento ruim aí, ô Capuano? Parece que o Fluminense vai ter que pagar um alto valor agora, né? É isso aí, Daniel. Cara, a coisa que mais me incomoda nessa situação, Daniel, é que o Fluminense uma agremiação, né, em que a gente ouve muito esse discurso, esse papo, e cada vez mais tem se mostrado papo mesmo, né? De que está com problemas financeiros, não tem dinheiro, vendeu o Luiz Henrique porque não conseguia fretar avião. E aí a gente vai vendo, cara, diversos investimentos terríveis que o Fluminense faz. E não são nem apostas que dão errado. São investimentos que já lá no seu cerne, quando você vai pensar em fazer investimento, eles já se mostram equivocados. Nesse caso, cara, é um desses. E é o que eu falei no começo. Tem um potencial, assim, uma tendência muito grande do Fluminense ter um prejuízo ainda maior do que esse que está confirmado. Uma situação muito ruim, muito delicada que o Fluminense se meteu. E, assim, é inexplicável. É inexplicável como que o Fluminense adentrou essa situação. Porque o erro começa lá atrás. E ele vem se perpetuando. E a torcida, né? A gente aqui, a galera que acompanha o Fluminense, todo mundo se pergunta, cara, por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo aquilo? E as coisas são feitas e o prejuízo tá aí. Quem que arca? Quem que sofre? É o Fluminense, né? Aí vai ficar, não tem dinheiro para reforçar, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, por conta desses investimentos ruins, né, cara? E não é a primeira nem a última vez. Esse ano a gente teve aí o Fluminense pagando 9 milhões de maneira parcelada por um lateral que nunca teve destaque na primeira divisão do Brasil, nunca jogou uma primeira divisão do Brasil, se destacou de fato na Champions League, mas uma amostragem muito pequena de jogos, o Fluminense pagou 9 milhões nele, já aos 28 anos de idade. Né? É parcelado, beleza, é parcelado, mas parcelado você ainda tem que pagar. Experimenta aí você fazer várias compras no seu cartão, tudo parcelado em 12 vezes. Uma hora você vai perceber que você terminou um mês, começou outro, e só com o pagamento de parcela tu já estourou o teu limite. Então, assim, isso não significa muita coisa, né, cara? E aí é isso que vem acontecendo com o Fluminense. Esse caso, cara, é mais um deles, né, cara? O jogador chega em 2019, já era um jogador contestado, tá? Nunca havia se firmado em nenhum lugar, jogou muito aí por times pequenos, não era unanimidade nem nos times pequenos, já tinha uma idade avançada, chega no Fluminense de maneira surpreendente, faz o primeiro semestre bom, vou considerar bom, eu até acho um pouco pior do que bom, tá? Eu acho que é muito supervalorizado pelos golzinhos que eu andou fazendo, mas o desempenho não era tão bom no estadual, né? Ainda tem o estadual aí para dar essa inflada. Mas se machuca gravemente, e aí o Fluminense renova o contrato, porque quando ele machucou ele estava em alta, renova o contrato por mais um ano. Depois renovou até o meio de 2021. Aí, meio de 2021, tá certo? Depois, meio de 2022. Aí, depois, final de 2022. Agora o contrato até o final de 2022. E pode ser que tenha que renovar, né? De novo.
Olha que situação horrível, Daniel, que o Fluminense está se metendo, cara. Eu falo do Matheus Ferraz, né, zagueiro do Fluminense, que tem essas renovações e atrás de renovações de maneira inexplicável, né? E o Gabriel Amaral, nosso companheiro aqui de YouTube, jornalista tricolor, trouxe a informação de quanto o Matheus Ferraz ganha, Daniel. Olha que absurdo. A gente estava comentando aqui em off, né, antes do vídeo começar, que um cara assim que é muito especialista na sua área, se torna CEO de uma grande empresa, talvez não ganhe esse salário. Ou talvez ganhe esse salário. Algo assim, um cara que conseguiu se tornar top na sua área. E o Matheus Ferraz está ganhando, né, com todo respeito ao Matheus Ferraz, esse salário sem nunca ter merecido, né, para ficar aí como última opção no banco do Fluminense. Ô, Capone, você lembra qual foi o valor que o Fluminense ofereceu para o Dodge renovar o seu contrato? Eu acho que o Fluminense ofereceu 200 mil, não foi isso? O Fluminense renovou com o Matheus Ferraz, já dando informação para a galera, porque Gabriel Amaral trouxe quanto o Matheus Ferraz recebe. Simplesmente, o Matheus recebe 110 mil reais. O Matheus Ferraz, a sexta opção para a zaga. Já era a sexta opção quando o Fluminense renovou, e o Fluminense renovou aumentando o salário dele. Isso é importante frisar. Aumentou o tempo de contrato e teve aumento salarial porque teve um assédio da Chapecoense. Vocês lembram disso? Tem vídeo aqui no canal, se você procurar lá ano passado, mais de um ano atrás, tem vídeo aqui no canal da gente falando sobre isso. O Jair Ventura, na época que estava na Chapecoense, pediu 2 jogadores do Fluminense, Luca e Matheus Ferraz. Os dois já estavam muito embaixo, a torcida do Fluminense já odiava os dois. O Fluminense não quis liberar nenhum dos dois e ainda renovou com o Matheus Ferraz, dando um aumento salarial. E aí agora ele ganha 110 mil. É isso. Então, a primeira informação é essa. O Matheus Ferraz recebe 110 mil reais, traz o Gabriel Amaral, e até o final do contrato com o Fluminense, em dezembro, ele vai custar 800 mil reais em vencimentos totais, 13º, férias, entre outros, tá? Enfim, não se sabe se além de salário CLT... Oi. Perdão. Ainda tem informação aqui que o Gabriel Amaral diz que não sabe se além da CLT, né, que é esse valor, ele também recebe direito de imagem, né? Não tem essa informação, porque se receber é um valor ainda a mais que entra no bolso dele. E também por causa dessa lesão grave que o Matheus Ferraz recebeu há cerca de um mês, que o Fluminense omitiu essa informação, até do press kit, omitiu. Isso daqui é muito grave, tá? A gente, como torcedor do Fluminense, eu fiquei revoltado sobre isso, Capuano. O Fluminense não pode omitir informações. Se o Fluminense faz isso com o Matheus Ferraz, imagine outras informações que sejam ruins, que a gente não sabe, que não foram reveladas ainda. Então essa falta de transparência é incrível. Devido a essa lesão grave, né, Capuano, o Fluminense talvez vai ter que renovar o contrato do Matheus Ferraz, igual quando o Hudson machucou o joelho, né? Renovar. Daniel, aí é que tá, né? Porque assim, é uma renovação de contrato, uma extensão de contrato com o Matheus Ferraz só trouxe prejuízo. Porque de lá para cá ele praticamente não jogou. Um jogo de 2021. Desde quando ele renovou o contrato, ele jogou um jogo, foi contra o Boa Vista no Campeonato Carioca. Um jogo. E ainda se machucou, teve essa lesão, pode obrigar ele a ficar aqui no Fluminense. E detalhe, rolou esse papo com o Hudson de, não, vamos renovar o contrato dele para devolvê-lo em condições para o Fluminense não ter problemas judiciais. Não impediu o Hudson de botar o Fluminense na justiça. Né? Não sei, a gente não tem informação ainda de como é que está andando esse processo, se o Hudson está ganhando o processo, se não está ganhando, mas o Hudson botou o Fluminense na justiça de qualquer forma. E agora, vou até compartilhar aqui na tela, Daniel, a Netflu traz essa informação aí pra gente, ó. Flu se reunirá com o empresário para tratar possível renovação de Ferraz, zagueiro está lesionado e se recupera de cirurgia, né? E a notícia fala exatamente sobre isso, né? Que a lesão, ele teve essa lesão no joelho, foi submetido a uma cirurgia, ou seja, o cara fez uma cirurgia e ninguém falou nada. Não é tipo assim, ele sentiu uma dorzinha aqui. Absurdo, o cara chegou a operar, é vergonhoso a gente ver em pleno 2022 a nossa diretoria, a nossa gestão, o nosso presidente omitindo informações. Ô, Daniel, e olha esse pedaço aqui, ó, que para mim é muito grave. O Netflu apurou que o clube não divulgou a contusão nos últimos 2 meses, diferentemente com o que faz com a maioria do elenco, para evitar críticas sobre o tema, sobretudo em anos de eleição, já que ocorrera algo parecido com o volante Hudson. Ou seja, justamente porque sabia que ia ser criticado
por ter renovado o contrato dele, agora ele está machucado e precisar, talvez, né, esticar o contrato do Matheus Ferraz, preferiram omitir a informação. Cara, é inacreditável. Inacreditável. E deve ter o contrato renovado, o Matheus Ferraz, até o período dele se recuperar totalmente, enfim, e terminar esse vínculo aí com o Fluminense. A informação é que ele se lesionou há cerca de um mês, né? O Matheus Ferraz, a informação inicial. O Netflix botou aí 2 meses. Aí já tem um pouco de desencontro de informações. Certo é que o Matheus Ferraz está lesionado. O Fluminense omitiu essa informação até do press kit. Um absurdo o Fluminense ter feito isso. Não tem como a gente aceitar como mídia independente ou torcedor comum do Fluminense que acessa notícias, que vai para o estádio, que paga o seu sócio, perde a credibilidade. Mais uma vez, o Mário Bittencourt e sua gestão perde a credibilidade que ele acha que tem, que passa quando ele vem em coletivazinha contar coisa, que historinha dele. É isso, Capuano. Hoje a gente vive no escuro no Fluminense. A gente não sabe, porque a gente passou de um clube saudável financeiramente, estava tudo lindo, para ter que vender o Luiz Henrique, porque a gente estava com dificuldade de fretar avião. Isso talvez diga muito, né, sobre esse saudável do Fluminense, né? É o cara saudável porque ele nunca fez um exame, né? Para ver como é que tá. Aí ele é saudável, né? Exato. A política do só tem doença quem faz exame. Exatamente, exatamente. Mas é isso, Capuano. 2 informações sobre o Matheus Ferraz. A primeira é que ele recebe R$110 mil e terá seus vencimentos até dezembro pagos cerca de R$800 mil. Pode ser um valor a mais se ele receber direito de imagem. E o Fluminense já procura, já vai se reunir com o empresário dele, o Nilson Moura, para renovar esse contrato, porque o Fluminense não pode encerrar o contrato com o jogador com ele lesionado. Então vai ter que estender o vínculo até ele se recuperar totalmente. E, enfim, depois cada um para o seu lado, mas é um custo a mais pro Fluminense. E provavelmente vai renovar pelo mesmo valor que está em vigor nesse contrato, né? Duvido que o Matheus Ferraz vai querer renovar por menos que isso. Mas enfim, Capone, as informações estão dadas. Quero a opinião da galera que assistiu esse vídeo, esse absurdo que a gente acaba de contar aqui. Isso para mim é um absurdo, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Assunto sério aqui, assunto bem ruim e conta um pouco, né, do que é essa gestão do Fluminense atualmente, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Valeu.